Com a paz do Senhor, gostaria que os irmãos se colocassem de pés para fazermos a leitura, glória a Deus, da palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Glória a Deus. Isaías capítulo 59, glória a Jesus, apenas 2 versículos. Glória a Deus. Isaías 59, versículo 1. Diz assim a santa palavra do Senhor Jesus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus tem os seus mistérios, as suas multiformes maneiras de trabalhar. Nós, servos do Senhor, temos que estar atentos àquilo que Deus quer para nós, e Ele está sempre dando a direção do jeito que Ele quer. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós que pisamos na bola e damos trabalho ao Senhor. Mas Ele tem o caminho perfeito, a direção para todos nós. Amém? Durante a semana, e agora nesse período de férias, a gente já estou há 2 semanas, graças a Deus. A gente lá do Anísio Teixeira sempre fica... As nossas férias são mais curtas, né? E eu, principalmente, que tenho uma parte de documentação que eu assino, aí, enquanto eu não assino esse documento, eu não me considero de férias. E nesse período, graças a Deus, eu em casa tenho dedicado mais ao Senhor. É as férias que eu mais estou dedicando a Deus, e estou muito feliz por isso. E eu vejo um amadurecimento na nossa vida. O tempo vai passando e é importante que nós, irmãos, buscamos isso, a maturidade, uma maior sinceridade com Deus, buscando ao Senhor da maneira que Ele quer. Eu sei que muitas das vezes não chegamos a esse grau, mas que possamos chegar à estatura de varão perfeito, porque perfeito só Deus. Mas nós podemos ser imitadores do Senhor nessa terra, assim como o apóstolo Paulo falou. Glória a Deus. E quando a gente se achega ao Senhor mais, a gente percebe também a proximidade que Deus vai ficando de nós. Glória a Deus. Uma certa criança perguntou ao seu pai qual era o tamanho de Deus. E o pai mostrou um avião distante. O menino observou o avião nas alturas, minúsculo, e depois ele levou o menino ao aeroporto e mostrou um avião, aquele tamanho enorme. A criança até admirou, e ali ele aproveitou para aplicar na vida deles e disse: assim também é Deus, quanto mais perto a gente chega dele, ele fica maior para nós. Aleluia, glória a Deus. E na terça-feira pela manhã eu estava meditando, lendo o livro de Samuel, e aí o Senhor me deu uma palavra. Se eu tivesse a oportunidade no culto da virada, a gente estaria falando. Na quinta-feira pela manhã eu fiz outras leituras, e aí ao término, a esposa sempre é que me ouve, falei: Liliane, se domingo for eu que meditarei a palavra com os irmãos, até o presente momento não sei o que
iremos falar, mas eu sei que o Senhor irá prover. Glória a Deus. Porque, na realidade, irmãos, não é como a gente quer, não é da nossa maneira, é do jeito que Ele quer. Glória a Deus. E eu conclamo a igreja nesta noite. Eu sei que não é promessa de virada de ano, e eu aprendi não fazer mais promessas, porque a Bíblia diz: é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Mas uma coisa, eu estava observando a fala do presbítero Jailton no dia da virada, e ele fez umas reflexões aqui, falou que eu possa ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho. Essas promessas a gente pode fazer. O ruim é a gente fazer algo que a gente não vai cumprir. A gente tem que ter sabedoria e falar para Deus o desejo que você tem, mas não faça promessa para que depois você não cumpra. Se fizer, faça para cumprir, porque a palavra tem que ser sim, sim, não, não. A palavra do cristão. Glória a Deus. Mas uma coisa eu até comuniquei para o presbítero Edson na virada do ano, e eu falei: eu quero ser mais crente em 2025. Esse é o foco, esse é o objetivo. Se eu for o melhor crente, o melhor servo, com certeza eu serei um bom marido, eu serei um bom genro, eu serei um bom pai, eu serei um bom filho, eu serei um bom servo, porque na minha vida estará a presença do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Então esse deve ser o objetivo, esse deve ser o foco. Cada dia que passa, a gente ser melhor na presença do Senhor. E ali eu preocupado: meu Deus, que palavra que a gente vai trazer para os irmãos? E a gente, principalmente que é do ministério, glória a Deus, há uma preocupação em nós, principalmente, de não trazer qualquer coisa para a igreja. Quando eu digo qualquer coisa, é a nossa, que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é eficaz, ela é fiel. Estou falando de nós. Precisamos de uma preparação, de uma maior sinceridade, para viver aquilo que nós estamos falando. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que vamos trazer para a igreja. Estou falando da nossa vida, não é da palavra do Senhor. Porque ela é inerrante, ela é fiel, ela corta mais que espada de 2 gumes. E ali, meus irmãos, eu fiquei preocupado para encurtar o caso. E aí fui assistir o jornal à tarde. E aí estava passando a reportagem daquela ponte que caiu entre o estado de Maranhão e do Tocantins. E aí, na hora que eu vi a reportagem, de acordo com o que estava falando lá, eu falei: pronto, o Senhor me deu a palavra. Olha que coisa, a partir de uma reportagem, porque lá estava falando da queda da ponte e as coisas que estavam acontecendo naquele lugar, as situações financeiras, econômicas, emocionais, que estavam afetando aquele povo. Se os irmãos pararem para analisar, quando acontece algo nesse sentido, afeta todos os aspectos. Ali o comércio ele é afetado, as empresas, e lá tinha um senhor quase chorando, porque ele vendia 70 mil litros de gasolina por dia e estava vendendo apenas 10. E já estava pensando em reduzir o número de funcionários. Então, o que eu entendi, o que o Senhor falou no meu coração: leia Isaías 59 e traga uma palavra evangelística. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quando se fala de queda, nós lembramos logo do pecado original dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. A palavra de Deus nos afirma que Deus plantou um jardim, um lindo jardim, e colocou aquele casal naquele lugar. Primeiro colocou Adão, depois colocou aquela mulher a partir da costela dele. Os irmãos conhecem toda a história, mas nós temos visitantes na igreja e é importante que a gente parta de um princípio de explicação do que realmente ocorreu, para que as pessoas que estão nos visitando também entendam.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os irmãos sabem que o que aconteceu, infelizmente, foi que aquele casal não obedeceu aos princípios do Senhor. Infelizmente, amados irmãos, o nosso Deus nos colocou, quando eu digo infelizmente, não por Ele, é por nós. Deus colocou o ser humano nessa terra e o que vemos é rebelião, o que vemos é desobediência, o que vemos é pecado, o que vemos é corrupção. E muitas das vezes aqueles que querem viver uma vida diferente, uma vida sem promiscuidade, uma vida sincera diante de Deus, é taxado de cafona, é taxado de careta, é taxado de pessoas que não se divertem, que não vivem uma vida de alegria, mas estão totalmente enganados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus nos colocou nessa terra para sermos felizes, mas a maior felicidade está naqueles que estão servindo ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que digo isso? Dificuldade a gente enfrenta, problemas a gente enfrenta, às vezes situações que pensamos que não vamos conseguir avançar, mas eis que existe um Deus que nos criou, que nos formou, que nos colocou nessa terra, que nos colocou nesse jardim, mesmo vivendo no caos, mas Ele nos fez diferente. Ele nos fez para relacionamento com Deus, com o próximo, para vivermos a sua palavra, a sua verdade e também levarmos o ID de Jesus para as pessoas que estão precisando. Amados irmãos, nós vemos que muitas pessoas passando dificuldade. Nós temos as nossas também, cada um de nós, as nossas famílias. Você sabe o que você passa na área emocional, na área do seu casamento, na área financeira. Mas muitas pessoas, irmãos, estão distantes de Deus, estão longe do Senhor. Nós temos um ajudador, nós temos o Espírito Santo, que quando nós clamamos, Ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis, porque muitas das vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele geme por nós, Ele leva as nossas petições até ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, amados irmãos, nós sabemos que com o pecado daquele casal, Deus o tirou eles do jardim. E a palavra do Senhor que lemos, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Eu quero dizer para você, meu amigo, que as mãos de Deus, elas estão estendidas sobre a sua vida. A mão de Deus, ela não está encolhida. A mão de Deus, ela está receptiva para te receber. Ela está derramando bênçãos sobre a sua vida. E Jesus Cristo está dizendo para ti: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor disse para eu trazer uma palavra evangelística, e nós não vamos desobedecer ao Senhor. Nessa noite, o foco é a sua vida. Você, meu amigo que entrou aqui, não foi em vão a sua vinda. A mão do Senhor está sobre ti, e Ele te chama nessa noite, para que você venha viver conosco as promessas do Senhor Jesus. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. É uma mão salvadora, e é ouvido atento ao seu clamor, à sua petição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor te chama, o Senhor está com a mão estendida para ti, para a sua casa, para a sua família. É necessário que exerçamos a fé, é necessário que exerçamos a obediência a este Deus que nos criou, que nos formou, que nos colocou nessa terra, mas Ele quer também adoração. Louvado seja Deus. O povo de Israel, quando estava no Egito, passando por aquele processo de escravidão,
e muitas das vezes, com certeza, alguns ali se desviaram, começaram a olhar para as coisas do Egito, mas o Senhor, com a sua mão forte, usou Moisés, Arão e a equipe para tirá-los do Egito. Deus arrancou aquele povo com a sua mão forte. E glória ao nome do Senhor Jesus. E nós entendemos, irmãos, que em toda aquela caminhada do deserto, daquele sofrimento, o Senhor estava cuidando deles. Era a nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, era alimento, porque a mão do Senhor estava sobre aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor falou para Moisés, quando eles saíram de lá: faça para eles, ou para mim, um tabernáculo, para que eles me adorem. Deus te fez, Deus te colocou nessa terra, para você povoar este lugar, mas Ele requer de ti adoração. Eu quero dizer um recado para os desigrejados, já que está sendo transmitido aqui pelo YouTube. Há uma necessidade de estarmos reunidos. Olha o que Deus fez com Moisés: faça um tabernáculo, porque eu quero o povo me adorando. Eu sei que muitas das vezes você pode não vir, mas há uma necessidade de estarmos reunidos, relacionando com Deus, relacionando com os irmãos. Quem pregou isso aí, isso vai cair por terra. Não existe esse negócio de igreja em casa. A gente faz nossas orações, mas precisamos estar reunidos no templo, adorando e glorificando ao autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, Deus nos fez, colocou na terra, mas Ele requer de nós adoração. Agora não esqueça, a mão dele está sobre este lugar, a mão dele está sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O seu ouvido não está gravado para não poder ouvir. Louvado seja Deus. Mas tem um detalhe, irmãos: o câncer da sociedade. O inimigo tentou Eva, tentou Adão, conseguiu o seu objetivo. Infelizmente, por meio deles, o pecado, a natureza pecaminosa entrou na terra, que é chamado pecado original. Irmãos, o pecado é o câncer da sociedade. O inimigo tem trabalhado nas vidas, tem lutado para que o homem não obedeça ao Deus que o criou. Tudo que Deus fez, Satanás quer desfazer. Deus fez tudo direitinho, colocou no seu cantinho, como diz o hino das crianças. Mas o inimigo, ele investe pesado, porque ele sabe, se você estiver debaixo da obediência, debaixo das potentes mãos do Senhor, você vai vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como que a gente resiste ao diabo? Como que a gente resiste ao inimigo? Adorando, obedecendo ao nosso Deus, o Deus que está com as mãos estendidas, o Deus que não está com a mão encolhida. Nessa noite eu estava observando ali, tocando a guitarra, observando a simplicidade deste culto, mas nos mínimos detalhes, como Deus estava falando. Aqui tem pessoas que estavam adorando, que estavam compartilhando, se alimentando de cada pedacinho do céu que estava descendo sobre esse lugar. Como Deus é maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe como está o nosso coração, Deus sabe como é que está a nossa condição física, Deus sabe como está a nossa saúde, Deus sabe como está nós nos nossos lares, Deus sabe como está o seu celeiro, aleluia. Mas Ele é um Deus que conhece, Ele é um Deus que está com as mãos estendidas para o seu lar também, Ele é um Deus que está com as mãos estendidas para a sua família, para o seu esposo que ainda não serve ao Senhor, para o seu filho que está nas drogas, para algum familiar seu que está no hospital, talvez que está numa prisão. O Senhor está com as mãos estendidas e com os ouvidos atentos à sua oração. Eu te digo nessa noite, não temas. Não é uma palavra corriqueira que eu quero trazer. Não quero simplesmente dizer isso porque a gente fala, não, mas é porque está escrita na santa e inerrante palavra do Senhor.
Não temas, porque eu estou contigo. Eu vou renovar as tuas forças como da águia. As minhas mãos estão sobre você nesse ano de 2025. Sempre esteve, mas vai continuar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessa noite o Senhor diz em alto e bom som: as minhas mãos estão estendidas, os meus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Algo que eu estava observando nessa leitura de Gênesis 3, que quando o Senhor chegou no jardim para procurá-los, depois que eles desobedeceram ao Senhor, eles se esconderam. É o que a palavra diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A lástima que é o pecado, esse câncer da sociedade, nos separa de Deus. É o que está dizendo aqui na palavra, não sou eu que estou falando. O pecado nos separa de Deus. Mas existe um segredo para você se aproximar do Senhor. Está lá no Salmo 119, versículo 11, dizendo assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Está aí o segredo. É a palavra de Deus que transforma. É você estar atento à voz. É você estar atento às mãos do Senhor. É você estar no seu clamor, na sua petição, sabendo que o seu Deus, Ele vela por ti, Ele cuida de ti, Ele te protege, Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Nós que somos os falhos, nós que não merecemos, Jesus Cristo, Ele veio, graça, favor imerecido. Jesus veio para tirar o pecado. Meu amigo, nessa noite, o Senhor está aqui para te perdoar. O Senhor está com as mãos estendidas, está te chamando. Vinde, meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Eu darei descanso para as vossas almas. Meus amados irmãos, as iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É o pecado que impede o Senhor nos ouvir. A palavra está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por falar em queda, meus irmãos, fazendo a alusão com a questão da ponte que eu falei para os irmãos, nós percebemos, fizemos a comparação ao pecado original de Adão. E a palavra do Senhor diz que por causa de a maldição veio sobre a terra. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, que está atento a este lugar, que está atento a esta igreja, Ele já tinha um plano traçado. E por Adão entrou o pecado no mundo, mas através de Jesus Cristo, o perfeito, o que nunca pecou, louvado seja Deus, entrou a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Através de veio o pecado. Através de Jesus veio a salvação. Glória a Deus. Jesus é a solução. Aquela ponte caiu. O elo de um estado para o outro foi quebrado. Adão caiu. O elo entre o ser humano e Deus foi quebrado. Mas Jesus Cristo, Ele é a ponte que vai ligar você a Deus. Jesus Cristo, Ele é o mediador que está com as mãos estendidas neste lugar. Hoje é dia de salvação. Louvado seja Deus. E por falar em mãos, e nós, como estão as nossas mãos? O que temos plantado? O que temos semeado? Nossas mãos estão sendo levantadas para abençoar ou para amaldiçoar? Louvado seja o nome do Senhor. Faça uma reflexão nessa noite. Como tu tens usado as suas mãos? Será que os dedinhos são apenas para smartphones, controles? Será só isso? Nós, infelizmente, não podemos, deixar de utilizar porque facilita a nossa vida. Mas de que maneira estamos utilizando?
Como que nós estamos deslizando os nossos dedos? Como que estamos usando as nossas mãos? Nossas mãos estão sendo abençoadas? Estão sendo abençoadoras? Como que estão as nossas mãos? Que possamos ser imitadores de Cristo. Que possamos levantar as nossas mãos para abençoar. Esses dias de madrugada, levantei, fiz uma oração, usei as minhas mãos para abençoar o meu trio, porque a gente sabe que não é fácil ser pai nesta época. A tendência é o mundo tentar puxar. E eu estava conversando até com alguém lá em casa, e também às vezes a gente fala com os adolescentes, que dificuldade que às vezes nós temos de mostrar que realmente nós servimos ao Senhor. Irmãos, eu estava observando, aqui existe ensinamento, é o pastor ensinando, os presbíteros, as irmãs que ensinam na escola dominicais, as líderes de grupo, os líderes, não falta ensinamento, mas eu estava observando, eles são fáceis de ser influenciados. Em vez de influenciar lá fora, parece que entra na onda dos outros. É isso que a gente precisa ter cuidado. Quando às vezes a gente fala assim, irmãos, ore pelos adolescentes, a gente não está querendo expor eles de jeito nenhum, não é uma palavra corriqueira, ele simplesmente está falando porque lidera o grupo, não. A gente precisa interceder, a gente precisa usar as nossas mãos para abençoá-los, porque é muita tentação lá fora, é muito investimento. Como eu falei há alguns dias atrás, o sistema babilônico está imperando no mundo. O sistema egípcio está imperando no mundo. E, irmãos, falta exemplos como José, falta exemplos como Daniel, que mesmo ali, praticamente, para serem lançados naquela fornalha, não desobedeceram ao Deus de Israel. Por quê? Convicção, fé, sabedoria, conhecimento e certeza que o Deus de Israel iria livrá-los. É o que está faltando em nós. Eu estou utilizando o grupo porque a gente trabalha, mas todos nós temos que ter cuidado nesses últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a mão do Senhor está estendida para nós. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Eu selecionei alguns versículos aqui para a gente finalizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 6:23, bem conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de graça de Deus, é a vida eterna. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Glória a Deus. Esdras 8:22. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos o que os deixam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro escreveu: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés foi usado por Deus. Moisés deixou Deus usar as suas mãos. E o Senhor quer usar as suas mãos também. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar atentos ao que Deus quer fazer conosco. As mãos deles estão estendidas. As mãos mais importantes da terra, de braços abertos, recebeu cravos nas mãos para lavar o seu pecado, para nos livrar da perdição eterna. O Senhor nessa noite nos chama. O Senhor te chama, amigo visitante, para que você venha fazer um compromisso com o Senhor. As mãos de Deus estão sobre este lugar. As mãos de Cristo foram feridas na cruz, para que hoje nós tivéssemos vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Hoje foi um dia muito importante, como todos os outros, mas a Santa Ceia do Senhor foi celebrada nesse lugar. E as mãos de Deus estão sobre nós. As mãos que foram cravadas na cruz. Louvado seja Deus. Essas mãos estão estendidas neste lugar. Elas foram feridas
para te dar a cura. Louvado seja Deus. Então vamos cantar. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou aqui parado. Se você sabe, canta. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes, cicatrizes que provam que Ele é, para que eu pudesse ser livre. Glória a Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. As mãos do Senhor estão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.